Meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um dos nossos encontros de direito penal. Hoje eu quero trabalhar com uma relevante e nova lei, em partes nova lei. Quero falar sobre a nova lei dos crimes organizados, que além de trabalhar com organizações criminosas, com um novo tipo penal, traz toda uma sorte de dispositivos de natureza processual que diz respeito à investigação e meios especiais de produção de prova, como colaboração premiada, infiltração de agentes, cooperação de órgãos nacionais e internacionais. Trata-se de uma lei importantíssima e que eu quero trazer algumas noções gerais neste nosso encontro. Tema da aula, então, a nova lei de crimes organizados. E eu trouxe aos colegas aqui um breve roteiro do que a gente vai abordar. Vou fazer uma breve introdução, mas nessa introdução em específico eu vou te trazer dados relevantíssimos sobre a natureza jurídica da lei, sobre o âmbito de propagação, sobre as várias alterações legislativas envoltas a esse tema, afinal de contas, no que consiste uma organização criminosa. Veja que isso é condição sine qua non para eu saber se eu posso ou não posso aplicar os institutos que estão contidos dentro dessa lei. Lei 12.850 de 2013, a nova lei de crimes organizados. E aí no finalzinho da aula te passo algumas dicas bem pontuais, tendo em vista que nosso tempo é curto, algumas dicas bem pontuais sobre os dispositivos penais, ou seja, os crimes, as condutas que foram tipificadas no bojo dessa lei. E aí também algumas dicas, algumas direções sobre os dispositivos processuais, também contidos dentro dessa lei. Então basicamente é esse o roteiro que a gente segue para a abordagem desse relevante tema, sem perder tempo. Noções introdutórias. Primeira dica que quero passar para os amigos diz respeito à natureza jurídica da Lei 12.850 de 2013. Repito, Lei 12.850 de 2013, a nossa nova lei de crimes organizados. Qual é a natureza jurídica dessa lei e qual é a importância dessa pergunta? Esta não é a primeira lei que trata do tema no ordenamento jurídico brasileiro. Nós já tivemos a Lei 9.034, que regulamentava exatamente o tema das organizações criminosas. Embora fosse uma lei, em parte, digamos assim, falha, e a gente vai entender o porquê daqui a pouco. A gente vai fazer uma breve digressão histórica no tocante ao legislativo, referente a esse tema. Mas a Lei 12.850 de 2013, então, não é a primeira lei que trabalha com esse tema. Mas ela é importante por um motivo especial. Porque a lei antiga era uma lei de natureza eminentemente processual. Era uma lei que não trazia ditames de natureza penal. Ela não tipificava nenhum tipo de conduta. Ela sequer descrevia o que era uma organização criminosa. Por isso te disse, era uma lei falha, pelo menos em alguns aspectos. Era uma lei estritamente processual. Já a nova lei, a lei de 2013, não. Ela tem natureza híbrida. Porque para além de trazer ditames de direito penal material, para além de tipificar condutas, ela também traz ditames de processo penal. Ela traz meios especiais de investigação, técnicas especiais de produção da prova. Então, ao mesmo tempo em que ela define o que é uma organização criminosa, ela traz um crime chamado crime organizado. Ela tipifica condutas, conteúdos de direito penal material, e de outro lado ela traz uma série de ditames processuais, falando sobre investigação, falando sobre técnicas especiais de produção de prova, delação premiada, infiltração de agentes e outras situações que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, primeira dica, natureza jurídica. Esta é uma lei de natureza híbrida. E veja que o artigo 1º da lei já deflagra isso. Essa lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, e as infrações penais correlatas e procedimentos criminais a serem aplicados. Natureza híbrida, primeira dica. Dica simples, porém relevante para a gente estabelecer uma série de questões, como por exemplo, a aplicação da lei no tempo. Lembre-se que se eu estou numa lei que é estritamente processual, o princípio da imediatividade no tocante à aplicação da lei penal vigora. Agora, se é uma lei de natureza penal, vale a regra de que o tempo rege o ato. Então tem uma série de questões que são inerentes à natureza jurídica e que podem ser demandadas, por exemplo, numa prova de concurso público. Natureza híbrida.
Vamos dar um passo a mais. Ainda falando de noções introdutórias, quero passar agora para os amigos uma segunda dica, uma dica importante, talvez mais importante ainda. Âmbito de propagação dessa lei. Veja só, ao finalzinho da aula, quando a gente for falar sobre os instrumentos processuais, os mecanismos de investigação, as técnicas de produção de prova, infiltração de agentes, ação controlada, delação premiada, esses institutos que estão contidos dentro dessa Lei 12.850 de 2013 são aplicáveis em que âmbito? Para que casos? É só para caso de organização criminosa ou é para qualquer caso? A própria lei nos trouxe essa resposta. Logo no seu artigo 1º, os parágrafos 1º e 2º deflagram qual é o âmbito de aplicação. E são 3. Então eu quero que tu grave a seguinte premissa. Os ditames contidos na Lei 12.850 de 2013 são aplicáveis em 3 perspectivas, em 3 casos. Eu posso me valer dos instrumentos especiais contidos na lei. Quais são eles? Em primeiro lugar, para os casos que envolvam organização criminosas propriamente ditas. Então, sempre que eu tiver numa investigação ou numa persecução penal relacionada a uma organização criminosa propriamente dita, stricto sensu, eu posso utilizar os mecanismos contidos nessa lei. Tá, mas e o que é uma organização criminosa? Calma, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco. Já te adianto que o conceito hoje definido está no artigo 1º, parágrafo 1º da própria Lei 12.850. Nem sempre foi assim, a gente vai trazer essa discussão daqui a pouco. Por enquanto, de uma forma simples, eu quero que tu lembre. Sempre que estiver diante de um caso que envolva organização criminosa, os mecanismos especiais, as técnicas de investigação e produção de prova da Lei 12.850 podem ser aplicados. Mas não para por aí. E o grande barato vem agora. Os ditames dessa lei também podem ser aplicados em outras 2 frentes. E a própria lei define quais são elas. Quer ver? Está aqui na tela. Infrações penais transnacionais previstas em tratados ou convenções internacionais. E aí cito o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da própria lei 12.850. E um terceiro e último âmbito de aplicação para as organizações terroristas. Quem autoriza isso, então, é a própria lei, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, agora inciso 2. E aqui a gente precisa discutir um pouco mais. Veja só. 3 âmbitos de propagação. Organizações criminosas, stricto sensu. Infrações penais transnacionais previstas em tratados, dos quais o Brasil é signatário. E em terceiro lugar, organizações terroristas. O que é uma organização criminosa stricto sensu, eu te disse que a gente vai discutir daqui a pouco, porque é o tópico central dessa disciplina, no tocante a essa lei. Então segura essa discussão. Tá, mas e o que é uma infração penal transnacional prevista em tratado ou convenção internacional do qual o Brasil seja signatário? E mais, o que é uma organização terrorista? Eu quero discutir um pouco mais esses conceitos aqui agora. Veja só. Infrações penais transnacionais. Vamos começar por ela aqui, ó. Deixa eu grifar para os amigos, só para que você não se perca. Estamos aqui dentro. Infrações penais transnacionais previstas em tratados ou convenções internacionais. Ou seja, se eu tiver diante de uma investigação que envolva um crime transnacional, e o que se tem doutrinariamente por um crime transnacional? O nome já diz. É aquele que tem o seu início de execução em um determinado país e a sua concretização em outro. Inicia no Brasil e termina, por exemplo, no Paraguai. Começa na Argentina e termina no Brasil. Crime transnacional. Ou seja, há uma transposição de barreiras territoriais entre países. Agora veja que ser um crime transnacional por si só não permite a aplicação dos ditames da Lei 12.850, porque a lei exige um algo a mais. Para além de ser um crime transnacional, tem que ser um crime previsto em tratado ou convenção internacional do qual o Brasil seja signatário. Onde que eu quero chegar? Pega o seguinte exemplo. O sujeito furtou um carro aqui no Brasil e levou esse carro para o Paraguai, onde foi feita inclusive a entrega para um comprador, o receptador, e dentro de um esquema criminoso previamente armado. Veja que esse é um crime transnacional, mas é um crime de furto. E o Brasil
pelo menos a princípio, não tem nenhum tratado ou convenção internacional relacionada a esse tipo de delito. Nesse caso, eu poderia aplicar os ditames da Lei 12.850? Nesse caso, não. Embora seja um crime transnacional, não está previsto em tratado ou convenção. Quero te dar então alguns exemplos de crimes transnacionais previstos em tratados ou convenções dos quais o Brasil é signatário. Vou te dar pelo menos dois. Por exemplo, tráfico internacional de armas. Grava um exemplo. Crime transnacional previsto em tratado ou convenção do qual o Brasil é signatário. Tráfico internacional de armas. Lembre-se que o crime de tráfico internacional de armas está tipificado no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Artigo 18 da Lei 10.826 de 2003, nossa lei de armas. E é um crime do qual o Brasil é signatário de vários tratados e vários protocolos internacionais. Eu posso citar um ou dois a título de exemplo, só para que o colega tenha uma informação bastante precisa, para que o teu caderno possa efetivamente ficar bastante completo. O Brasil é signatário, por exemplo, de um protocolo, que é o Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, que foi complementado à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York em maio de 2001. Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, que foi promulgado no Brasil por meio de um decreto, se você quiser anotar para o teu caderno ficar completo, Decreto 5.941, Decreto 5.941 de 2006, tá bem? Esse mesmo crime, tráfico internacional de armas, também faz parte de um tratado internacional do qual o Brasil é signatário, que é uma convenção, na verdade, é a Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, que foi promulgada no Brasil também por meio de um decreto, se quiser anotar, Decreto 3.229, Decreto 3.229 de 99. Quer ver um outro exemplo de crime, também transnacional, do qual o Brasil possui acordos, tratados, convenções internacionais para coibir? Tráfico internacional de drogas, claro. E aí não é um, tem vários diplomas internacionais dos quais o Brasil é signatário para combater o tráfico internacional de drogas. Lembrando que o crime de tráfico internacional de drogas está tipificado na legislação brasileira, no artigo 33, combinado com o artigo 70. Artigo 33, combinado com o artigo 70 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Artigos 33, combinado com o artigo 70 da Lei 11.343 de 2006, tá bem? E a título de exemplo posso citar a Convenção de Viena, Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas. Repito, Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971, uma convenção bastante antiga, da qual o Brasil é signatário, também por meio de um decreto antigo, o decreto 79.388, repito, decreto 79.388 de 77. Então imagine a seguinte situação, para a gente resumir essa dica. Polícia Federal está apurando um caso de tráfico internacional de drogas. E uma das bases desse esquema criminoso ocorre no Brasil, embora ocorra também em outros países, já que se trata de um tráfico internacional. Neste caso, é um crime transnacional que está previsto numa convenção internacional do qual o Brasil é signatário. Nesse caso, a Polícia Federal poderia usar os expedientes previstos na Lei 12.850, a nossa lei de crimes organizados, para investigação, para produção de provas? Pode. Porque entra dentro do contexto, porque entra dentro do âmbito de aplicação dessa lei especial, que é a Lei 12.850, tá bem? Então já sabemos que a lei pode ser aplicada para crimes organizados, stricto sensu, cujo conceito a gente vai explorar um pouco mais daqui a pouco nessa aula ainda. Ela pode ser também aplicada para crimes transnacionais previstos em tratados do qual o Brasil é signatário, o que eu já sei o que é, mas ela também é aplicável para uma terceira feição, para organizações terroristas. É o que diz o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 12.850. E aí vem a pergunta:
o que é uma organização terrorista. Professor, é a mesma coisa que organização criminosa. Não é. Porque se fosse, não haveria razão para a lei trazer essa distinção. E lembre-se que a letra da lei não pode ser letra morta. Tem um porquê o legislador ter trabalhado com uma distinção e o nosso papel é saber qual é. Afinal de contas, então, o que é uma organização terrorista internacional? Veja só. Na redação originária da Lei de Crimes Organizados, na redação originária da Lei 12.850 de 2013, não havia um conceito específico para definir o que era uma organização terrorista. A lei apenas dizia: os ditames desta lei podem ser aplicados para organizações terroristas, mas ela não definia o que era uma organização terrorista. Com o advento dessa lei em 2013, a doutrina então adotou um critério, anota lá o nome para mim, chamado Critério da Lista Universal. Critério da Lista Universal. Traduzindo, de acordo com a doutrina, seria considerado uma organização terrorista aquilo que o mundo assim define como sendo uma organização terrorista. E por mundo, leia-se o Conselho de Segurança da ONU. Veja só então. O racional é o seguinte. Então, na redação originária da Lei de Crimes Organizados, como a lei não trouxe um conceito, a doutrina adotou um conceito chamado, um critério chamado Critério da Lista Universal. De modo que seria considerado uma organização terrorista internacional tudo aquilo que o Conselho de Segurança da ONU assim o definisse. E aí quero citar a título de exemplo a Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico, definidos através de resoluções do Conselho de Segurança da ONU como sendo organizações terroristas internacionais. Eu quero que até que você anote, para que teu caderno fique efetivamente bastante completo e você devidamente a par de tudo que está acontecendo dentro dessa lei. Anota para mim duas resoluções. A resolução número 2082 e a resolução número 2083. 2082 e a resolução 2083. Ambos de 2012. Ambas do Conselho de Segurança da ONU. Estas duas resoluções foram que, respectivamente, trouxeram formalmente a ideia de que Talibã e Al-Qaeda são organizações terroristas internacionais. E olha que legal, essas duas resoluções do Conselho de Segurança da ONU foram regulamentadas no Brasil, foram incorporadas para o Brasil, ou seja, o Brasil também reconheceu essas duas instituições formalmente como organizações terroristas internacionais. E vale anotar os decretos aqui do Brasil que efetivamente chancelaram as resoluções da ONU. São eles: Decreto 8006 e 8014 de 2013. Repito, no Brasil, então, essa configuração desses dois organismos internacionais como sendo organismos terroristas internacionais foram chanceladas no Brasil por meio dos decretos 8006 e 8014 de 2013. Amigos, de 2013. Vejam o quão recente isso é. Tudo parecia tranquilo. Eis que então, em 2016, foi promulgado aqui no Brasil uma lei especial, que é a Lei Antiterrorismo. Veja que eu estou dando um passo a mais dentro dessa história. Estamos falando ainda de organizações terroristas internacionais. E o que eu te disse? Que a lei, na sua redação originária, não trazia nenhuma definição. Não havia também nenhuma outra lei no Brasil para definir o que era uma organização terrorista. E aí a doutrina adotou um critério chamado Critério da Lista Universal. Valia-se então das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Só que isso mudou, porque em 2016 foi promulgado aqui no Brasil a Lei 13.260, a famosa Lei Antiterrorismo. E o grande barato foi que essa lei trouxe agora um conceito do que é organização criminosa. Trouxe aqui para os amigos na tela. Anota lá. O artigo 2º da Lei 13.260 de 2016, a Lei Antiterrorismo, trouxe agora um conceito do que é organização criminosa, dizendo o seguinte: o terrorismo consiste na prática
por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo que, por razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Olha que legal, então. A lei de crimes organizados apenas dizia que os seus ditames poderiam ser aplicados para os casos de organizações terroristas, mas não dizia o que era uma organização terrorista. Hoje eu tenho uma outra lei em âmbito nacional, que é a Lei 13.260, definindo o que é uma organização terrorista. Traduzindo, onde que eu quero chegar? Este conceito da lei antiterrorismo agora é utilizado pela lei de crime organizado para definir o que é uma organização terrorista. E aí, volto para o slide anterior para mostrar isso. Repito, então, os âmbitos de propagação da lei são 3. Para organizações criminosas, infrações penais transnacionais previstas em tratados e para organizações terroristas, cuja definição hoje é trazida pela Lei Antiterrorismo, Lei 13.260 de 2016, que veio para complementar, o que deflagra essa natureza, de norma penal em branco típica de alguns dispositivos do direito penal. Tá bem? Fechamos por aqui. Veja que por enquanto eu ainda estou falando de noções introdutórias, porém noções de especial relevância para que você possa entender toda a estrutura e o arcabouço da lei de crimes organizados. Ainda falando de noções introdutórias, já te falei qual é a natureza jurídica e acabamos de ver qual é o âmbito de aplicação dessa lei. Agora eu vou para a minha terceira dica. Aspectos conceituais. Afinal de contas, chegou o momento de ver o que é uma organização criminosa. Não acabamos de analisar que essa lei pode ser aplicada em três esferas? Para organizações criminosas, para crimes transnacionais previstos em tratados e para organizações terroristas. Que a organização terrorista eu já sei, o que é um crime transnacional previsto em tratado eu já sei, e agora ficou faltando falar o que é uma organização criminosa propriamente dita, stricto sensu. Só que para chegar nesse racional, eu tenho que necessariamente fazer uma breve digressão histórica, porque isso pode ser objeto de pergunta numa prova de concurso, numa prova discursiva ou até mesmo numa banca oral. O que é uma organização criminosa? Olha só. Como eu te disse bem no comecinho desse encontro, a Lei 12.850 de 2013 não é a primeira lei de crimes organizados. Nós tivemos uma primeira lei, Lei 9.034 de 95. Era uma lei eminentemente processual. Falava de infiltração de agentes, falava de ação controlada e dizia: esses mecanismos podem ser empregados para os casos de organizações criminosas. Só que a lei tinha uma falha. A Lei 9.034 de 95 não definia o que era uma organização criminosa. Tá, eu tenho uma série de mecanismos que eu posso aplicar para alguns casos específicos de organização criminosa, mas eu não sei o que é uma organização criminosa. A lei era falha, ela pecou nesse tocante. Tanto é assim que muitos doutrinadores diziam: letra morta, essa lei não pode ser aplicada, porque afinal de contas eu não sei o que é uma organização criminosa e eu não posso deixar esta margem de arbítrio para o intérprete, para o destinatário final da lei, ou seja, para o juiz, porque afinal de contas cada juiz poderia daí ter um conceito sobre uma organização criminosa e isso ampliaria de uma forma indevida o âmbito de propagação dessa lei 9.034. O que feriria o princípio da legalidade, o que traria insegurança jurídica. Então muitos autores diziam que a lei não podia nem ser aplicada. Outros autores pensavam diferente. Eles diziam: pera lá, a lei 9.034 efetivamente não trouxe um conceito do que é uma organização criminosa. Mas eu não posso esquecer que o Brasil é signatário da Convenção de Palermo. Anota isso para mim porque é bem importante. O Brasil é signatário da Convenção de Palermo, que é a Convenção Internacional de Crimes Organizados, de combate ao crime organizado. Essa convenção internacional foi promulgada no Brasil por meio de um decreto, foi trazida para cá por meio do decreto 5.015 de 2004. Repito, Convenção de Palermo,
que é a Convenção sobre Combate a Crime Organizado Internacional, foi trazida para dentro do ordenamento jurídico brasileiro por meio do decreto 5.015 de 2004. E a Convenção de Palermo traz um conceito do que é uma organização criminosa. Vou ler rapidamente para os amigos. A Convenção de Palermo, no artigo 2º, diz o seguinte: grupo criminoso organizado é aquele estruturado por 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção, com a intenção de obter direta ou indiretamente um benefício econômico ou outro benefício material. Olha que sacada. Para tentar salvar a Lei 9.034 de 95, alguns doutrinadores disseram então, vamos fazer o seguinte, embora essa lei não traga um conceito do que é organização criminosa, a gente se vale do conceito da Convenção de Palermo, que já foi promulgado no Brasil, a gente tapa essa lacuna, fecha esse buraco, e aí pode usar os mecanismos de investigação trazidos na Lei 9.034, infiltração de agentes, ação controlada e assim por diante. A princípio parecia ser uma boa saída. Eis que o STF foi instado a se manifestar sobre o tema. Cito a título de exemplo um HC. STF, HC número 96.007. HC STF número 96.007, originário de São Paulo, relator ministro Marco Aurélio, foi julgado, salvo engano, em 2012. Cito mais uma. O Pleno do STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade. O Pleno do STF, ação direta de inconstitucionalidade número 4.414. Repito, a DIN número 4.414, relatoria do ministro Luiz Fux, também julgada em 2012, e adivinha o que o STF disse? Que era inconstitucional a adoção do conceito de crime organizado trazido na Convenção de Palermo para tentar salvar os ditames da Lei 9.034. O STF reconheceu que não era válido, porque seria uma espécie de interpretação extensiva em malam partem, que fere o princípio da legalidade, que gera insegurança jurídica, que pode gerar arbítrio, o que não é cabível, o que não é válido dentro do direito penal. Então o STF praticamente proibiu a aplicação do conceito da Convenção de Palermo para salvar a Lei 9.034, ou seja, a lei praticamente deixou de ter sentido depois dessas decisões do STF. Isso foi em 2012. Essas principais decisões do STF nesse sentido ocorreram no âmbito de 2012. Só que aconteceu o seguinte, e agora eu quero dar um passo a mais. Segundo momento histórico dessa discussão, e para que você não se perca, qual é a discussão que a gente está travando? Qual é o conceito de crime organizado? Te disse que num primeiro momento, com a Lei 9.034, a gente não tinha um conceito. E aí, para tentar salvar a lei, alguns autores usavam o conceito da Convenção de Palermo. Só que tempo depois, em 2012, o STF disse, negativo, não pode. Não pode ser inconstitucional, isso não vale. 2012. Neste mesmo ano, em 2012, surgiu uma lei. Eu quero destacar um segundo momento histórico dentro dessa definição, que é o advento da Lei 12.694. Anota para mim. Lei 12.694 de 2012. Uma lei extremamente importante. É uma lei que fala do julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição. Sabia disso? Sabia dessa lei? Repito. Lei 12.694 de 2012. Essa lei dispõe então sobre julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição. Me permitam fazer um recorte aqui para explicar. Como assim, professor? Julgamento colegiado é no TJ, é no TRF, é no STJ, no STF, onde tem desembargadores, ministros, que em conjunto, num colegiado, proferem uma decisão, proferem um acordo. É verdade. A princípio, em primeiro grau de jurisdição, o juízo monocrático é um juízo único, um juízo de primeiro grau. A princípio. Agora eu quero que você se imagine. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você acabou de ser aprovado num concurso público, no concurso do teu sonho. Você virou magistrado, juiz estadual, e na condição de juiz substituto é designado para uma comarca complicada, uma comarca de fronteira, onde há notória atuação de organizações criminosas
que cometem vários crimes, crimes transnacionais, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. E você é o juiz designado, juiz substituto, primeira semana de carreira, acabou de passar no concurso, acabou de tomar posse, pegou a toga e já foi designado para essa comarca. E bem no dia do teu primeiro dia de trabalho, o Ministério Público bota em cima da tua mesa uma denúncia bem dessa organização criminosa, internacional, composta por várias pessoas, pessoas notoriamente violentas, perigosas. E você é o juiz designado para atuar nesse processo, você é o juiz natural da causa. Tu vai ter que receber a denúncia, tu vai ter que instruir o processo, vai ter que proferir a sentença. E você diz, puxa vida, bem na minha primeira semana de trabalho, hein? Vai ter sorte assim. Como forma de resguardar o magistrado, essa lei foi criada, a Lei 12.694 de 2012, porque ela permite, veja, não é compulsório, mas ela permite a criação de um julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição. Nesse exemplo que eu te dei, você, juiz, poderia fazer sabe o quê? Convocar uma pleiade de outros magistrados para participar junto contigo dessa persecução penal. Seja para praticar um ato isolado, seja para todo o processo. Você pode convocar um órgão colegiado, você pode pleitear a convocação de um órgão colegiado, seja só para receber denúncia, seja só para fazer a instrução, seja para proferir a sentença ou para acompanhar o processo como um todo. Esta lei faculta isso ao magistrado. Repito, não é compulsório, mas é um grande trunfo para o juiz em casos que envolvam organizações criminosas. Veja que é uma lei nova, é uma lei de 2012. E o grande barato vem agora. Esta lei dos julgamentos colegiados em primeiro grau de jurisdição trouxe um conceito novo, inédito, do que seria um crime organizado. Ou melhor, do que seria uma organização criminosa. Lembre-se que a lei de 94 não trazia um conceito. Esta lei, pela primeira vez no Brasil, passou a ter dentro da legislação um conceito do que era um crime organizado. E aí eu cito o artigo 2º desta lei, 12.694, que vou ler bem rapidinho aqui para os amigos. Presta atenção em cada um dos termos do artigo 2º dessa lei, de 2012. Para efeitos dessa lei, considera-se uma organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Amigos, toda aquela polêmica antes existente com a Lei 9.034, debatida pelo STF, Convenção de Palermo pode ou não pode, toda essa polêmica deixou de existir. Porque a partir de 2012 eu passei a ter dentro do ordenamento jurídico brasileiro um conceito do que era organização criminosa. Conceito esse trazido pela Lei 12.694. Desculpe, 12.694 de 2012. O que a doutrina passou a fazer então? Corretamente e com amparo da jurisprudência. Aplicava os ditames da Lei 9.034, os ditames processuais, infiltração de agentes, ação controlada, e usava o conceito de organização criminosa da lei de 2012. Perfeito. Juridicamente válido e reconhecido pelos tribunais superiores pátrios. Sanou-se o problema. Pelo menos por um tempo. Por que, professor, por um tempo? Porque logo em seguida, menos de um ano depois, veio a nova lei de crimes organizados. A nossa lei 12.850 de 2013, inaugurando uma terceira perspectiva e trazendo uma nova polêmica. Por quê? Porque a Lei 12.850 de 2013 acabou trazendo um novo conceito do que era crime organizado. Olha o detalhe importante agora, um conceito diferente da Lei de 2012. Onde que eu quero chegar? A partir de 2013 eu passei a ter 2 conceitos de crimes organizados previstos em 2 diplomas legislativos diferentes, ambos igualmente válidos, vigentes, em vigor, mas 2 conceitos diferentes. A lei de 2012 definia organização criminosa de um jeito e a lei de 2013
definia de outro. Aquilo que em tese estava pacificado voltou a ser problemático. Afinal de contas, qual dos conceitos que vale? Alguns autores chegaram a dizer, vale os dois. Para fins de julgamento colegiado, vale o conceito da lei de 2012. Para fins de instrumentos processuais de produção da prova, vale o conceito de 2003. Mas espera lá, mas isso vai gerar um caos jurídico. Uma série de interpretações dúbias, o que pode gerar injustiças. E mais, pode gerar falta de punição para organizações criminosas que mereciam estar sendo investigadas, processadas e condenadas. Eu não posso ter dentro de um mesmo ordenamento jurídico dois conceitos sobre uma mesma coisa, igualmente válidos, e sendo eles diametralmente opostos. Isso gera insegurança jurídica. E a doutrina começou a meter o pau nesse negócio, com razão. Cito, por exemplo, nosso querido professor César Roberto Bittencourt. Ele disse, não dá para aceitar os dois. Como é que a gente resolve esse conflito? Como resolve qualquer conflito de lei no tempo? Lembra da teoria da norma? Tema da parte geral do Código Penal? Lembra de um tema específico chamado conflito aparente de normas? Se eu tenho, vou usar termos bem coloquiais, se eu tenho uma lei velha e uma lei nova, disciplinando uma mesma coisa, as duas de formas diferentes, qual que prevalece? O texto da lei antiga ou da lei nova? Obviamente, a lei nova prevalece sobre a lei mais antiga, traduzindo onde eu quero chegar. Tem-se pacificado, embora não seja na totalidade, mas aos poucos, me parece que esse é o caminho. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Tem-se chegado à convicção de que só é válido um conceito e que esse conceito tem que ser o da nova lei, ou seja, o da Lei 12.850 de 2013. É esse o paradigma que vai orientar a definição do que é ou não uma organização criminosa. E eu trouxe aqui na tela para os amigos o conceito. Veja só, rapidamente, o conceito que eu mencionei da Convenção de Palermo. Lembra que a Lei 9.034 de 95 não trazia uma definição e alguns autores usavam o conceito da Convenção de Palermo. Logo depois o STF veio e disse que não pode. Logo em seguida veio a Lei 12.694 de 2012 e trouxe um conceito que passou a ser adotado, só que por pouco tempo. Por quê? Porque hoje vale aquilo que está na Lei 12.850 de 2013. Logo no artigo 1º, parágrafo 1º, a lei diz o seguinte, acompanha comigo. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Olha o detalhe, 4. Já é diferente da lei de 2012. Lembre-se que a lei de 2012 falava de 3 ou mais pessoas. A nova lei de crimes organizados já menciona 4. Já está aqui um critério diferencial. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Pera lá! A lei de 2012 falava de crimes. A de 2013 fala de infrações penais, o que engloba tanto crimes quanto contravenções. E eu vou além. A lei de 2012 dizia crimes cujas penas sejam iguais ou superiores a 4 anos. Já a nova lei de crimes organizados fala de infrações cujas penas sejam superiores a 4 anos. Não fala de crimes com penas iguais a 4 anos, o que acaba excluindo uma série de outros crimes. Veja então que efetivamente os conceitos são distintos. E hoje, meus queridos amigos, me parece que frente ao que tem dito a doutrina e também a jurisprudência, tanto dos tribunais de justiça, tribunais regionais, do STJ, do STF, me parece o que vai prevalecer é de fato o conceito da nova lei, tá bem? Eu trouxe até aqui um quadro comparativo para lembrar aos colegas que existem sim severas diferenças entre a lei de 2012 e a de 2013. Em primeiro lugar, o número de pessoas exigidas para que tenha uma organização criminosa. Em segundo lugar, a necessidade de ter crimes ou contravenções. A lei antiga falava de crimes. A lei nova fala de infrações penais, gênero, que engloba tanto crimes quanto contravenções. E um terceiro e último elemento, a lei antiga de 2012 exigia crimes com pena igual ou superior a 4 anos, enquanto a lei nova, necessariamente, pena superior a 4 anos. Então, em tese, o que prevalece é o conceito da nova lei.
Pelo menos é o que tem dito doutrina e me parece que tem todo um sentido de ser, tá bem? São as regras gerais de conflito aparente de normas penais no tempo e no espaço. E assim, meus queridos amigos, enfim, eu encerro as principais noções introdutórias sobre a Lei 12.850. E se você for parar para ver, francamente, eu só te passei 3 dicas. Reveja lá no teu caderno. Primeiro lugar, natureza jurídica da lei, te diz que é uma lei híbrida, porque tem natureza penal e processual. Segunda dica, âmbito de propagação. Os ditames dessa lei 12.850, eles são aplicados só para casos de crime organizado? Não. Eles são aplicados para 3 gamas, professor, para 3 vertentes. Para crimes organizados, crimes transnacionais previstos em tratados e para organizações terroristas. Foi a segunda dica. E a gente viu o que é cada um deles. E a última dica que eu te dei foi essa. Qual é o conceito de crime organizado, de organização criminosa? Fizemos uma digressão histórica bastante precisa para ver que essa definição foi alvo de grande discussão em 3 momentos. Com a Lei 9.034, de 95, depois com a Lei de 2012 e agora com o advento da nova lei, a Lei de Crimes Organizados, o tema restou devidamente pacificado. Pelo menos é essa a tendência. E aí encerro o primeiro tópico daquele roteiro que eu te passei no comecinho da aula. Noções introdutórias, dispositivos penais e dispositivos processuais. Primeira parte, vencida. Como o nosso tempo já está chegando ao fim, eu gostaria de reservar esses minutinhos finais da aula só para te passar algumas dicas bem pontuais e te orientar para os estudos. Nesta aula em específico, nós não vamos entrar nas particularidades nem dos ditames penais, nem dos ditames processuais, mas eles estão aqui, ó. Quer ver? Acompanha comigo aqui na tela. Dispositivos penais da Lei 12.850 de 2013. O que eu quero que tu grave é o seguinte, que a nova Lei de Crimes Organizados figurou também como uma espécie de novatio legis incriminadora. Sabe o que é isso, né? Novatio legis incriminadora, uma nova lei penal que tipificou condutas, que trouxe novos crimes, e não foi um só, foram vários. Onde estão os novos crimes que foram trazidos por essa lei? Um deles está aqui, o mais importante. Logo no artigo 2º, olha que legal, eu tenho um crime chamado crime organizado. É o nome iuris, por assim dizer, desse crime. Assim como eu tenho no artigo 121 do Código Penal homicídio, no artigo 155 furto, na lei eu tenho o artigo 2º trazendo um crime chamado crime organizado. Veja então que integrar uma organização criminosa, além de ser uma situação jurídica, ou seja, eu estou numa organização criminosa, é também um crime. Então, crime organizado, além de gerar uma situação jurídica, é também um tipo penal, definido no artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, uma organização criminosa. E aí você corre para o conceito de organização criminosa lá do artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Você viu então que o artigo 1º, parágrafo 1º desta lei é uma espécie de norma explicativa? Norma explicativa essa que vem para complementar o artigo 2º. Veja que esse artigo 2º é um exemplo claro de norma penal em branco, porque exige uma complementação de outra norma, no caso o artigo 1º da própria lei, tá bem? Pena reclusão de 3 a 8 anos, multa sem prejuízo e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Mas não para por aí. Existem outros crimes tipificados na Lei de Crimes Organizados. Crimes esses que estão diretamente ligados à investigação, à apuração de crimes praticados pela organização criminosa. Aquele, por exemplo, que embaraça as investigações da polícia, do Ministério Público contra uma organização criminosa, está cometendo um crime. Tipificado nos artigos, anota lá para mim, artigos 18 e seguintes da Lei 12.850. Por exemplo, o artigo 18 diz: revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem a sua prévia autorização por escrito, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. É crime tipificado nessa lei. Que mais? Olha o artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaborar com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente,
ou revelar uma informação sobre a estrutura da organização criminosa que sabe ser inverídica. O camarada que faz um acordo de delação premiada e mente. Além do acordo dele perder validade, ele está cometendo um crime, tipificado nesse artigo 19 da lei. E ainda o artigo 20, que diz: descumprir determinação de sigilo de investigações que envolvam ação controlada e infiltração de agentes. Ação controlada e infiltração de agentes pressupõe sigilo. E aquele que quebra esse sigilo está cometendo um crime. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, MP ou delegado no curso de investigação ou processo que envolva organização criminosa. O juiz requisitou para uma operadora de telefonia, por exemplo, ou uma operadora de cartão de crédito dados sobre um determinado cliente que é acusado, que é investigado no bojo de uma organização criminosa. Se essa companhia telefônica, se essa operadora de cartão não der os dados que foram requeridos pela autoridade, o responsável pela negativa está cometendo um crime, aqui do artigo 21. Veja que essa efetivamente então foi uma lei inovadora sob o aspecto do direito penal. Mas não só isso. Para a gente encerrar esse encontro, essa lei também trouxe dispositivos de natureza processual e são dispositivos especialmente importantes. Nós vamos acabar abordando eles num próximo encontro. Esse primeiro encontro efetivamente é só para noções gerais. Mas fica a dica. Para a gente fechar a aula, tópico 3, dispositivos processuais. E aí cito os artigos 3º e seguintes da lei. Entre eles, o artigo 3º me parece de especial relevância, porque ele arrola quais são os mecanismos especiais de investigação e as técnicas de produção de prova que podem ser utilizadas quando se fala de uma organização criminosa. Olha o que diz o artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, ou seja no inquérito ou no processo propriamente dito, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. E olha quem que está lá, bem no comecinho. Colaboração premiada, que está tão na moda ultimamente. Captação ambiental de sinais, eletromagnéticos, óticos, acústicos. Ação controlada, o famoso flagrante postergado. Não pode para qualquer caso. Em caso de crime organizado pode, porque é autorizado pela lei. Acesso a registros de ligações telefônicas, telemáticas, dados cadastrais, constantes em dados de bancos públicos ou privados, bem como informações eleitorais e comerciais. Interceptação de comunicação telefônica, nos termos da lei. Afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal, também nos termos da lei específica. Infiltração por policiais em atividades de investigação, a famosa infiltração de agentes, um negócio quase que hollywoodiano, permitido nesses tipos de casos. E ainda, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais, municipais, na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Meus amigos, como nosso tempo era curto, eram essas as dicas a título de noções gerais que queria lhes passar sobre a nova Lei de Crimes Organizados, a Lei 12.850 de 2013. Espero que tenham gostado dessa dica e a gente se vê num próximo encontro para continuar a abordagem de temas relevantes do direito penal. Um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima.